Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais uma revisão e agora o assunto é geometria. Vamos falar sobre perímetro e revisar um pouco de algumas áreas de figuras geométricas, tá? Então, perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. E aqui eu trouxe o primeiro exemplo, essa figura aqui eu tenho um losango, tá? E esse losango, ele possui o lado 3 centímetros. Então, para mim calcular o perímetro desse losango, eu tenho que saber que todos esses outros três lados também possuem a mesma medida, que é 3 centímetros, certo? Então, aqui possui 3 centímetros, aqui também e aqui também, certo? E como o perímetro é a soma de todos os lados, eu vou somar toda essa galera aqui. Portanto, o perímetro do losango, vou botar assim, é igual a 3 mais 3 mais 3 mais 3, que vai me dar 3 mais 3, 6, mais 6, 12 centímetros, ok? Muito simples o conteúdo de perímetro, tá? Uma dica que eu dou pra vocês, saibam a nomenclatura das figuras geométricas. Por exemplo, se eu estiver falando de um hexágono, é uma figura que possui 6 lados, tá? Então, quando eu for somar, eu tenho que somar 6 numerozinhos aqui para calcular o perímetro. E eu sei que o hexágono, ele possui todos os lados iguais, tá? Então, fiquem atentos a estes detalhes. Segunda questão, eu tenho aqui uma circunferência. E essa circunferência, ela tem um diâmetro de 10 metros, tá? Diâmetro é a parte completa, certo? É aquela corda que ela atravessa passando pelo centro. Se o diâmetro é 10, o raio é a metade do diâmetro. No caso aqui vai ser 5 metros. Ok. Se por acaso vier uma questão igual a essa que diz, se a circunferência possui diâmetro igual a 10 metros, calcule o seu perímetro. E ele ainda diz, use π igual a 3,14. Gente, para calcular o perímetro de uma circunferência, basta eu utilizar essa formulazinha aqui, certo? Circunferência é igual a 2π vezes o raio, tá? Então, vamos colocar aqui. Circunferência é igual a 2π vezes o raio. Ok. Vou repetir, né? 2, ele manda usar π igual a 3,14. E eu descobri que o raio, ele é a metade do diâmetro, portanto, o raio vale 5 metros, ok? Então, vamos lá. Vou fazer aqui essa continha. 3,14 vezes 2. Vai me dar 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Eu tenho duas casas após a vírgula, então 6,28 vezes 5. 5 vezes 8 dá 40, sobe 4. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14, vai 1. 5 vezes 6, 30, mais 1, 31. E a vírgula vem pra cá. Portanto, o meu perímetro dessa circunferência vale 31,40 metros. Ok? Agora, se eu estivesse solicitando a área da circunferência, a fórmula já não é essa, tá? Eu tenho que lembrar que é diferente, tá? Por quê? Aqui é para calcular o perímetro. Aqui é o perímetro. E para calcular a área de uma circunferência? A área da circunferência. Eu vou usar, certo? Π raio ao quadrado. Ok? Então, ó, não tem esse 2 na frente e o raio é elevado ao quadrado. Então, seria 3,14. O raio foi 5, né? Então, vai ser 5 ao quadrado. Então, a área da circunferência é 3,14 vezes 5 ao quadrado é 25. Que isso aqui vai dar 78,5 metros. Ok? Bom, gente, nessa questãozinha aqui de perímetro, voltando ainda nela, se eu apenas conhecesse o raio e eu não soubesse o diâmetro, ainda assim eu conseguiria calcular tanto o perímetro quanto a área, certo? Por quê? Porque a questão já está me dizendo o valor do raio. E na fórmula, a gente precisa apenas saber o valor do raio para calcular tanto o perímetro quanto a área de uma circunferência, ok? Então, o raio é muito importante. Exemplo 3. Jonas estava brincando com um barbante e desenhou um quadrado que possui 5 centímetros de lado. Calcule o perímetro e a área desse quadrado. Primeiro, eu vou desenhar aqui o quadrado que Jonas desenhou. Ele diz que esse quadrado, ele possui lado igual a 5 centímetros. Portanto, os demais lados também possuem 5 centímetros. E aí, gente, o perímetro, eu já sei que o quadrado possui 4 lados, tá? Então, eu vou somar cada um desses 4 lados. Então, o perímetro é igual a 5 mais 5 mais 5 mais 5. Ou 5 vezes 4 lados. Também dá certo, ok? Aqui vai dar 20 centímetros. Lembra que a questão não pede apenas a questão do perímetro, ela pede também a área. E a área do quadrado é igual a lado vezes lado, certo? Portanto, 5 vezes 5, que vai dar 25 metros quadrados.
Ah, mas se aqui não fosse um quadrado e aqui fosse um retângulo, né? Eu precisaria calcular o perímetro e a área. Em relação ao perímetro, eu saberia que ele tem dois lados que são maiores e dois lados menores, tá? Então, eu somaria todos esses lados. E a formulazinha, né, da área de um retângulo é igual a base vezes altura, ok? Por fim, exemplo 4. Ana brincava de fazendeira e cercou um pedaço de terra usando fios de crochê de sua mãe. Ela deu 5 voltas em um quadrado que media 40 centímetros de lado. Quantos metros de fio ela gastou? Bom, essa é aquela típica questão que é pegadinha, tá? Por quê? Primeiro ele fala que a menina estava brincando e ela fez um cercadinho usando fios de crochê, tá? E aí ela fez um quadradinho e ela deu 5 voltinhas lá em torno desse quadrado. E o quadrado, ele possui 40 centímetros. Então, vamos lá desenhar esse quadrado. Vamos lá, aqui ele possui lado igual a 40 centímetros. A malícia da questão está toda em dizer que ele quer saber quantos metros de fio ela gastou. Ou seja, aqui eu estou trabalhando com centímetros e aqui eu estou querendo a resposta final em metros. E se eu somar aqui tudo isso e multiplicar pela quantidade de voltas que a menina deu, vai dar errado se eu não transformar antes. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o perímetro, tá? Eu sei que os 4 lados medem 40 centímetros. Portanto, o perímetro vai ser 40 vezes 4. 40 vezes 4 lados, ok? Porque esse aqui mede 40, esse aqui também e esse aqui também. Isso vai dar 160 centímetros, ok? Ok, mas ainda temos um problema. Porque aqui eu estou trabalhando com centímetros, tá? E eu preciso trabalhar com metros. Mas é muito simples de solucionar. Eu sei que metro, decímetro, centímetro. Eu tô aqui, ok? E eu preciso voltar para aqui, para metro. Então, eu vou voltar 1, 2 casas. Então, antes era 160, eu tô voltando 1, 2 casas. Ou seja, transformando fica 1,6 metros, tá? Eu sempre volto daqui do final, porque é onde a minha vírgula tá escondidinha. Então, eu fiquei com 1,6 metros, que foi o valor do meu perímetro, tá? E agora, para mim saber quanto fio a menina gastou, quanto fio de crochê ela utilizou para cercar, ela fez isso aqui, ó. Ela deu 1, 2, 3, 4, 5 voltas em torno desse quadrado. Então, para mim saber quantos fios ela gastou, quantos metros ela gastou, basta multiplicar 1,6 pelo valor de voltas que ela deu. Portanto, vai ser 1,6 vezes 5. 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. E a vírgula vem para cá. Portanto, ela gastou 8 metros de fio, tá? O perímetro do quadrado foi 1,6 metros e ela gastou 8 metros de fios, dando 5 voltas. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro. E é isso, beijos!